Olá, sou Paulo Eduardo, estamos chegando para mais um estudo bíblico aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo, que prazer ter você novamente aqui nos acompanhando. É bom saber que você sempre está aqui. Nós estamos fazendo estudos expositivos na Palavra de Deus, olhando as cartas, estudando versículo por versículo, e nós estamos agora na terceira carta de João. E eu convido você a me acompanhar em mais um estudo. Muito bem, nós estamos gratos a Deus por essa oportunidade, a você que todos os dias nos acompanha aqui nessa série de estudos, você que está chegando por acaso aqui hoje, talvez primeira vez, não é inscrito no canal ainda, se inscreva. Nós estamos estudando a terceira carta de João, como já disse na introdução do nosso programa, nós estamos fazendo estudos expositivos, tirando versículo por versículo, olhando o contexto histórico e trazendo aplicação para a nossa vida como cristãos hoje. E o texto de hoje nós vamos para o versículo 11 da terceira carta de João. João aqui, a partir do versículo 11, começa a falar sobre Demétrio. Demétrio, um homem exemplar. Nós já estudamos que a carta de João tem alguns homens que são mencionados aqui, homens que são mencionados por João, alguns como bons exemplos, outros como péssimos exemplos. Nós acabamos de estudar sobre Diótrefes, a sua reprovável atitude, um homem totalmente autoritário, ditador, que queria ser o dono da igreja. E agora João vai falar, encerrando a sua carta, falando sobre Demétrio. Demétrio, um homem de bem. E eu quero estudar com você um pouquinho sobre Demétrio, refletir um pouco das características desse homem. O versículo 11 nos fala que Demétrio era um homem digno de ser imitado. Olha o verso 11. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. João está falando, olha, não imita o que é mal não, imita o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Isso é muito evidente. Gaio, ele não deveria imitar Diótrefes. Diótrefes jamais conheceu a Deus. Diótrefes, com todas as suas características, era um homem que não merecia ser imitado. Agora, Demétrio sim. E João está falando para Gaio, olha, Demétrio é uma pessoa digna de ser imitada. Demétrio procedia de Deus, mas Diótrefes jamais tinha visto a Deus. Não adianta falar de Deus e não praticar. Não adianta achar que só porque está numa igreja, só porque carrega uma Bíblia, só porque fala de Deus, que procede de Deus ou que é de Deus ou digno de ser imitado. A gente precisa estar muito atento. Existem muitos homens hoje, líderes, pessoas que estão ensinando, que às vezes falam de Deus, carregam suas Bíblias, estão dentro das igrejas, mas são homens que têm um comportamento totalmente reprovável. Homens que não condizem com o que a palavra de Deus nos diz. Então não basta dizer sobre Deus, não basta falar sobre Deus, é preciso ter uma conduta. Afinal de contas, a nossa vida cristã é refletida na nossa prática de vida. E a gente pode dizer que praticar o bem é uma prova insofismável que uma pessoa verdadeiramente nasceu de Deus. Praticar o mal é uma evidência clara de que ainda não houve conversão. É uma clara evidência que ainda não houve um novo nascimento. E João deixa claro que Diótrefes não era um homem convertido. As suas atitudes, os seus atos demonstravam isso. Praticar o mal dá prova clara e evidente de que a pessoa não é nascida de Deus. Eu volto a dizer, somos conhecidos pelos nossos frutos. Pode ser bom em teologia, pode conhecer de Bíblia, pode ser um exímio religioso, mas as suas atitudes é que demonstram verdadeiramente quem você é. Quando Jesus vai falar do relacionamento com ele, ele trata claramente sobre o novo nascimento. Paulo, escrevendo aos Gálatas, traz ali a lista do que de fato é o fruto do Espírito, a ação do Espírito na vida de uma pessoa. É através de atitudes práticas. Muitas pessoas hoje confundem o que é ser cristão com algumas manifestações emocionais espetaculares e dizendo que isso é o Espírito, e quando na verdade
você mostra que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, não é através de estar rodopiando, falando línguas e tantas coisas mais que nós vemos por aí. A evidência do Espírito Santo na vida de uma pessoa está na prática da vida cristã. Paulo elenca em Gálatas 5 o fruto do Espírito. É através de atitudes, através de ações. E nós vemos aqui João exortando que Diótrefes, ele não era digno de ser imitado. Diótrefes, apesar de ser líder numa igreja local, ele não era uma pessoa que demonstrava ter nascido de novo. Mas Demétrio sim tinha características dignas de ser imitadas. Líderes sedentos de poder são péssimos exemplos para os membros da igreja. Líderes que só pensam em dominar o rebanho, líderes que só pensam em extorquir, tirar o que o rebanho tem para oferecer. Querem colher dinheiro, querem ofertas e mais ofertas, querem ser dominadores para se exibirem, para se manterem, para crescerem apenas o seu nome. Não são pessoas dignas de ser imitadas. É um comportamento reprovável. E a palavra de Deus nos mostra comportamentos fora do padrão das Escrituras. E eu volto a dizer, infelizmente, muitos desses até usam a Bíblia, mas o seu comportamento não condiz com o que de fato a Bíblia ensina. Porque começam usando porções da palavra de Deus para formar um compêndio doutrinário de entendimento unicamente para satisfazer o seu ego, o seu desejo, mas não a vontade de Deus. A Bíblia nos ensina que nós devemos ser modelos fiéis. E sabe de uma coisa, eu sempre penso muito nisso. Ser modelos fiéis. As pessoas muitas vezes estão olhando. E nós precisamos viver de tal maneira que as pessoas possam nos imitar. A nossa vida precisa ser digna de que as pessoas olhem e queiram nos imitar. E alguém vai dizer, não, Paulo, eu não quero ser exemplo para ninguém, eu não quero ser modelo para ninguém. Mas nós vemos na palavra de Deus versículos que fazem essa afirmação. Homens que falaram, não, sede meu modelo, sede meu exemplo, siga meu exemplo. É desafiador? É. Mas a partir do momento que a pessoa não quer ser modelo, não quer ser exemplo, é porque ela está acomodada em alguma coisa que ela sabe que é errado e ela insiste em fazer. A palavra de Deus nos diz, Filipenses 3:17, 1 Coríntios 11:1, Hebreus 10:24, sobre ser imitadores. Será o que as pessoas estão vendo na nossa forma de conduta cristã? Como está o nosso compromisso com Deus? Como está a nossa fidelidade com Deus? Como é a nossa prática de vida no nosso trabalho, na rua que nós moramos, na nossa casa, na nossa família, na sua escola, na sua faculdade, na sua academia, no mercadinho que você compra? Como tem sido o seu testemunho digno de ser imitado? Digno de que as pessoas vejam Cristo no seu comportamento? Essa reflexão é extremamente importante e precisa ser praticada. Lembremos, nós influenciamos, e eu falo essa palavra não só para os líderes, mas para todos nós. Aonde quer que nós formos como cristãos, nós precisamos ser pessoas dignas de ser imitados. Alguém olhar e falar, ali há um cristão, olha como ele está fazendo. Aquele é um seguidor de Cristo. Que o Senhor nos ajude a sermos fiéis cristãos, em que as pessoas possam ver Cristo através da nossa vida, através da nossa atitude. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. E mais uma vez, obrigado por nos acompanhar. É sempre bom ter você aqui e eu espero você no nosso próximo encontro aqui no canal Minuto Missionário.